Bom dia a todos. Então, o tema, como foi anunciado, eu vou falar sobre enxerto ósseo, mas antes eu vou fazer uma prévia para cair exatamente na parte de enxertos periosteais. Usar enxerto aqui, todo mundo alguma vez usou ou vai usar, né? Por situações diversas, quando uma osteossíntese que falhou, uma pseudoartrose, eu acho que, de certa forma, todo mundo aqui tem uma experiência em relação a utilizar enxerto ósseo. Ou nas grandes perdas. Aqui no HC a gente recebe muitos casos com traumas graves de alta energia, então não raro nós temos perdas segmentares bastante grandes que precisam de enxerto ósseo. Os casos tumorais também, as ressecções de tumor também levam a uma perda segmentar do osso e que também acaba necessitando de grandes enxertos ósseos. E também temos as pseudoartroses congênitas, a gente sabe que é um osso doente que não consolida, em geral está associado a crianças. Você vê que todos esses casos aqui têm fise de crescimento, seja na tíbia, seja nos ossos do antebraço. E temos ainda os casos de infecção. Então, aquele caso que fez uma osteossíntese, evoluiu mal e você acaba fazendo uma ressecção mais ampla e disso aí decorre a necessidade da utilização de enxerto. Só para lembrar, tipos de enxerto: autólogo, homólogo, né, em geral de banco de osso. Convencional, nós temos o enxerto córtico esponjoso e o vascularizado, que eu vou falar, que é o córtico esponjoso, principalmente a fíbula, e vou falar depois do periosteal. E pode ser híbrido também, você associar um enxerto homólogo com um enxerto vascularizado. Enxerto ósseo convencional, ele na verdade ele dá um arcabouço ósseo, ele é um osteoindutor, né? Então, você vai ter uma neoformação vascular que vai levar células mesenquimais totipotentes que vão se diferenciar em osso. Para isso, você tem que ter um processo de absorção óssea. Então, é um osso que morre para viver depois. Então, para isso, você precisa ter um bom leito vascular, né? Você depende do leito, uma osteointegração mais difícil que ocorre, principalmente nos ossos corticais, que são mais espessos. Principalmente isso ocorre nas grandes perdas ósseas. O que ocorre no chamado creeping substitution? Você coloca um enxerto convencional, você vai ter uma necrose, você vai ter uma neoformação vascular, formação de osteoblastos locais, que vão levar a osteócitos, e finalmente você vai ter o processo final de integração e consolidação do teu enxerto. Isso é a situação num osso convencional, que é o que todo mundo usa e resolve a maioria absoluta dos casos, como esse caso de pseudartrose do rádio, em que foi colocado um enxerto convencional esponjoso. Mas o que dirá de algumas situações adversas, como essa aqui, uma necrose proximal do escafoide, uma longa perda óssea do húmero ou uma pseudartrose congênita da tíbia. Então, são situações adversas. Provavelmente o enxerto convencional não funciona para essas situações. Então, a gente tem um leito vascular desfavorável, precisa de um enxerto ósseo vascularizado, que é dado, então, conforme o esquema representado, uma artéria periférica que adentra no osso e vai nutrir a parte periosteal, cortical e medular. O creeping substitution no transplante ósseo vascularizado, o que ocorre? Você pula todas essas etapas aqui, então você já parte para a integração e, portanto, você depende apenas da consolidação óssea. Então, essa é a grande vantagem de um enxerto ósseo vascularizado. Enxerto ósseo vascularizado, portanto, ele leva melhor em termos de integração e consolidação, hipertrofia óssea, resistência, menor índice de infecção, uma estrutura viva, não é morta, e leva a menos situações de fraturas de estresse. Aqui alguns enxertos convencionais do côndilo femoral, da fíbula, ou enxerto híbrido, com fíbula vascularizada e enxerto de banco. Indicações de transplante ósseos vascularizados. Grandes perdas ósseas, alguns autores falam em mais que 6 centímetros, zona receptora inadequada e perda óssea de tecidos periféricos e necrose avascular. São as melhores indicações para o transplante ósseo. A fíbula é o nosso carro-chefe. Você utiliza em várias situações, então você pega a fíbula com o seu pedículo, leva para a área receptora,
faz a vascularização dessa fíbula. Então, é uma estrutura viva. Portanto, você já tem o processo de integração óssea. Você depende, portanto, apenas e tão somente da consolidação das extremidades dos ossos. Totalmente diferente do enxerto convencional. Em situações tumorais como essa aqui, num fibroma condromixoide que foi ressecado, a fíbula foi utilizada nessa situação, vascularizada. Nessa situação de perda segmentar do rádio una, você pode customizar a fíbula da forma como foi feita, fazendo então uma fíbula dupla para reparar essa lesão. Nas grandes perdas ósseas, aqui é um húmero infectado, feito desbridamento, limpeza e a colocação do enxerto ósseo vascularizado da fíbula. Você vê que, inclusive, leva a uma hipertrofia muscular. Essa é a vantagem do enxerto ósseo vascularizado. Num húmero como esse, uma lesão grave, também foi utilizada a fíbula. Numa clavícula, foi também utilizado o enxerto ósseo vascularizado, com bons resultados. Uma pseudoartrose congênita, o professor Zumiotti usava bastante esse tipo de situação, uma fíbula vascularizada, essa pseudoartrose congênita de tíbia. Existem vários sítios doadores de enxertos ósseos vascularizados. O côndilo femoral, um deles, metacarpal, rádio. Existem várias situações descritas na literatura. Aqui é um osso retirado do rádio, pediculado, vê-se claramente que é um enxerto vascularizado. Aqui a retirada no côndilo medial, um enxerto vascularizado livre. Aqui é com uma visão anatômica, então você vê que é um osso vascularizado aqui, você retira e faz a anastomose vascular, como nesse caso aqui, no caso do escafoide, uma pseudoartrose do escafoide isquêmico, um osso necrótico, colocação no enxerto com bons resultados. Um outro caso de escafoide também, necrótico, o enxerto vascularizado com seu pedículo. Um outro caso, bastante comum. E tem um enxerto homólogo mais transplante ósseo vascularizado da fíbula, que pode ser utilizado principalmente nos casos de tumores, né? No caso aqui é uma tíbia de banco e uma fíbula vascularizada. Então, você junta os melhores dos dois mundos, né? Bom, mas eu vou falar, na verdade, hoje sobre o enxerto periosteal vascularizado. Esses autores, Francisco Soldado aqui e Sérgio Barreira, são espanhóis que desenvolveram essa linha de pesquisa. Então, eles estão situados lá em Barcelona. Tivemos a possibilidade de encontrá-los duas vezes, num curso que realizamos no Sírio-Libanês, com o Dr. Francisco Soldado, e com o Dr. Sérgio Barreira, que convidou para a gente falar no seu curso lá em Barcelona. Também duas oportunidades de ter contato com esses dois autores. O osso vascularizado ocorre dessa forma, então, um vaso que adentra no osso e vai nutrir periósteo, a parte cortical e a parte endosteal. O que nós temos aí no periósteo? O periósteo, na verdade, tem duas camadas, uma fibrosa, mais superficial, e uma camada celular, que é onde você tem as células totipotentes, é a periferia do osso, mais espessado em criança. Então, você tem um enxerto ósseo vascularizado aqui. Então, ele vai adentrar o sangue e vai nutrir periósteo, cortical e medular. Essa é a camada do periósteo. Olhando o periósteo mais em detalhe, você vê a camada fibrosa aqui, em verde, e a parte celular aqui, que é onde você tem as células totipotentes, osteoblastos, que vão se transformar em osteócitos, as chamadas células osteoprogenitoras. É uma técnica especial para a retirada desse enxerto de periósteo, a gente não vai detalhar aqui. O primeiro trabalho que descreveu o enxerto ósseo vascularizado foi do acretis ilíaca, em 1991, com Stock. E vários estudos sucederam aqui. Um deles desse soldado, que é aquele que eu apresentei previamente, o enxerto vascularizado da artéria fibular. Esse é o primeiro trabalho que ele fez, a descrição, você vê o enxerto de periósteo aqui. Isso aqui é apenas periósteo, não é? O osso é preservado. Ele utilizou nesse caso de pseudoartrose. Foi o primeiro caso que ele realizou
em 2010. O trabalho que ele publicou em 2012, ele é um pioneiro nessa área, Dr. Francisco Soldado, escreveu vários casos, várias situações anatômicas, principalmente em pacientes pediátricos, Dr. Sérgio e Dr. Francisco Soldado, quais são as possíveis áreas doadoras. Escreveram vários artigos de áreas doadoras, como aqui representado. Esse aqui é um caso clínico que ele ilustra aqui, a utilização de periosteal, enxerto periosteal para esse caso de pseudoartrose no úmero. Outras possibilidades, a retirada da una, do periósteo da una, aqui uma visão anatômica, estudos também experimentais comprovando a eficácia do enxerto periosteal e várias descrições anatômicas. Bom, mas vamos mostrar um caso clínico. O que aconteceu? Nós convidamos um colega, o Dr. Antônio Carlos da Santa Casa, que está alinhado com esse pessoal da Espanha e que tem realizado muitas cirurgias. Aqui é o Dr. Antônio Carlos, o chamado Caco, né? Ele veio aqui operar com a gente, mostrar essa técnica. Luciano também entrou na cirurgia, toda a equipe da quarta-feira. Tecnicamente não é uma cirurgia tão complexa, mas tem alguns detalhes que são importantes ver. Então nós temos aqui um paciente de 5 anos de idade que tinha uma pseudoartrose congênita da tíbia, tratada previamente com essa haste intramedular. 5 anos, desde os 18 meses desenvolveu. Teve uma fratura que não consolidava da tíbia, caracterizada como uma pseudoartrose congênita da tíbia. Aqui é o paciente deambulando antes da cirurgia. A baixa bastante claudicante, né? Aqui o pré-operatório, vocês veem em vermelho ali a área acometida, as deformidades, e a área doadora, que é o lado contralateral. Aqui uns detalhes técnicos da retirada do enxerto, você vê a tibial anterior, a gente utiliza a tibial anterior como vaso doador. Aqui uma dissecção, você vê os vasos periosteais da tíbia. Então, você desenluva praticamente todo o periósteo da tíbia. Você te retira inteiramente ele, baseado na artéria aqui representada tibial anterior. Aqui o retalho já levantado, bastante espesso, uma criança de 5 anos de idade. O retalho separado, aqui é somente periósteo. Você vê a vascularização dele e a colocação do retalho sobre a área receptora. Então, você tem que desperiostizar todo o osso doente aqui, no caso, o lado acometido, a colocação do periósteo, a anastomose vascular aqui, depois da osteossíntese, e aqui o retalho já posicionado sobre esse osso. Então, vamos ver o aspecto radiográfico. Realmente, isso aqui é o que mais impressiona, é impressionante a capacidade osteogênica do periósteo. Então, a gente vê com 14 dias, vê apenas uma névoazinha aqui, né? Nada muito significativo. Aqui já com, aqui está aparecendo, aqui já com 30 dias, você já vê um periósteo bastante espessado aqui. 65 dias, 90 dias, um osso doente. Então, estava aqui, houve uma consolidação total dessa região, estávamos felizes da vida, né, achando que tinham resolvido o problema, a criança começando a deambular. Mas nós tivemos um problema técnico aqui, na verdade ele teve uma fratura periplaca. Foi um problema, acho que técnico, essa placa deveria ter sido mais longa, discutindo com o pessoal da reconstrução. Então, uma fraturinha aqui que apareceu, que a gente tratou conservadoramente. Então, pontos importantes, é uma grande capacidade osteogênica do osso periosteal, grande versatilidade, baixa morbidade, soluciona problemas extremamente complexos e tem um potencial para pesquisa de áreas doadoras tremendo. A ponto desse autor, o Francisco Soldado, falar em periosteal power, né? Ele usa esse termo para dizer como ele é importante, periósteo, na consolidação óssea. Obrigado.